Mas pra ninguém. 8 meses. Mas o vivenciar o slime vai ser diferente. O véu só me traz benefícios. Pode? E vocês têm que falar lá. Ah, vocês são preconceituosos. Gente, meu sonho fez sucesso na internet. Aí ela falou assim, aí ela tinha falado que tem triste, porque ela tem muito vontade, você acha que é solução? Eu nem vi o e-mail dela. Então você tem respondeu, eu vi o outro, ela passada. Não, porque você respondeu para ela. Mas eu sempre respondo. Aí depois ela falou que acho que mandou um negócio que escreveu. Ela falou, não sei se foi o que aconteceu, o computador deve ter colocado, não chegou, não chegou gás. Mas eu sempre vejo as coisas eletrônicas, então, mas de repente, eu vou pegar o celular levantaram o celular e ele mandou, eu fiquei uma passada. Ele falou, não, eu acho que eu não sei Tem. olha aí, você não é? Não tinha ela, não tinha ela. Grupo, para mim, uma doença. Tem.
Você vai passar esses slides pra gente? Vai. Preciso mandar. Manda e-mail pra mim. Vou mandar. Você estava dizendo aqui para ler o Alcorão só com a ajuda de um especialista? Ou tem algum livro que de repente te auxilie ou te... Não tem? Olha, o melhor Alcorão que tem é o do Elminassi, que é a tradução do professor Elminassi. Que ele até faz, ele é um erudito e tal, não sei o quê. Mas mesmo no Alcorão dele tem alguns erros de interpretação. Uma pessoa religiosa, porque senão as pessoas assustam muito, né? Porque é uma linguagem figurativa de uma época, né? Então, se você não tem conhecimento profundo daquela passagem, fica estranho, né? Aos nossos ouvidos, muita coisa. Não, muita coisa dá para entender perfeitamente o que ele está dizendo. Por exemplo, hoje eu estava discutindo com o Cher uma surata que eu gosto, que é a surata da Aurora. Então, do jeito que está, eu entendo. Aí ele falou assim, não, mas Deus está pedindo... Está pedindo para jurar pela aurora. Eu falei assim, mas como assim Deus está pedindo para jurar pela aurora? É porque Deus não pede para jurar por nada, né? A gente que jura por Deus, né? É o contrário, né? Mas aí, como a gente estava só no telefone, deu para explicar melhor. Mas que é um pouco dessa tradução, dessa versão, porque muitas palavras não tem, né, do árabe português. Então é difícil, né? Porque a Bíblia também tem muito isso, né? É só que a gente tem algumas traduções, né? E mais próximas daquilo que a gente vai entender um pouco mais, né? O Alcorão também tem algumas traduções. Alguém tinha falado que a melhor tradução é em espanhol. Do Alcorão. Preciso olhar, tem uma tradução do Alcorão lá em espanhol, mas eu ainda não li em espanhol. Mas tem que... Mas eu sempre pergunto, assim, eu vou lendo e às vezes eu passo horas discutindo um versículo, uma passagem. Esse, por exemplo, de que o homem pode bater na mulher levemente, demorei muito tempo para entender. Até encontrar na internet uma palestra de um chefe que é convertido, para ele explicar a palavra em árabe. Era uma coisa assim, quando você segura alguém, né? Quando você, sei lá, você tem uma pessoa histérica falando do seu ouvido, como é que você, né, você segura com mais força essa pessoa? Não está falando de bater na pessoa, mas que você pode segurar com força, para que ela pare com aquela histeria. Isso dá todo... Nossa, muda tudo. Quando você entende a expressão, a palavra que está dizendo. Muda tudo. Quando você fala de jihad também, né, a guerra, não existe na terminologia da palavra a palavra guerra. Porque guerra em árabe é raro. Então não faz sentido falar em guerra. E aí isso tudo também acaba... Vamos lá, então. Acordaram? Eu já vou passar filminho, hein? Então ele depende, eu acho que então vamos recomeçar. Desejo que você tenha. O que é? Eu já consumi a minha cota de doce. O quê? Olha, nós aguardamos o seu pão de queijo, minha querida. Nós aguardamos o seu pão. Olha, tem que ser na próxima, porque o Cher vem, coitado.
Hã? Eu adoro comida, então tá tudo certo. Poxa, Marquinhos, você... Olha aqui, professora Boazinha. Você nunca vai comer um pão de queijo feito por mim, bem. A não ser aqueles que a gente põe no forno e assa. Isso não me pertence. Essa parte culinária, essa parte doméstica, essa mulher que fica em casa, que usa maquiagem. Uhum. Uhum. Isso é ótimo. Vamos lá, então? Bom, só para a gente encerrar essa primeira parte, e depois eu quero passar um dos documentários que eu produzi para o meu doutorado, para a gente abrir uma discussão para algumas questões que eu acho que a gente vai acabar tendo mais para frente, vão surgindo, que são questões que são interessantes para quem pesquisa, para quem tem interesse pela própria religião, que eu acho que é importante, né? Então, algumas das conclusões que eu acho que eu listei, que eu acho que são importantes para a nossa reflexão aqui, né? A Batalha de Badr, né, principalmente choque militar entre muçulmanos e árabes idolatras, né, que a gente estava falando que o povo de Medina, o povo de Meca. Trata-se de uma revelação divina, quer dizer, aquilo que Deus acabou mandando para o profeta executar. Na Batalha de Uhud, a indicação era permanecer em Medina, né? Essa era a indicação que o profeta tinha. Este foi o comando que ele deu. Então, por que deu errado? Porque os arqueiros desobedeceram uma ordem dele, e aí nós vamos pensar na questão da obediência, como que é isso. Muhammad vai dizer, pela misericórdia de Alá, foste gentil para com eles, porém tiveste tu sido insociável ou de coração insensível, eles teriam afastado de ti. Portanto, indulta-o, implora o perdão para eles e consulta-os nos assuntos do momento. E quando te decidires, confie em Alá, porque Alá aprecia aqueles que nele confiam. E essa mensagem de que essa revelação foi mandada justamente após essa batalha, porque a partir do momento que esses muçulmanos não seguiram o que estava prescrito, né, o que foi indicado por Deus, né, por intermédio do profeta, esse versículo veio justamente para dizer, quando você toma uma decisão, confia em Deus, né? Eu acho que é uma das frases mais bonitas, né, do Islã, essa ideia de que tomar decisão numa vida, assim, a própria consulta que o profeta faz aos seus companheiros de guerra, né, aos seus parceiros, né, do Islã, irmãos do Islã, essa decisão tomada era uma decisão que não tinha que ser, como se diz, discutida novamente. Não tinha que ser repensada. A partir do momento que você toma essa decisão, você confia em Allah, porque o resto vai ser feito. Então, eu acho que a gente traz mais um ensinamento, que é o ensinamento da aceitação daquilo que você pede, daquilo... Como eu estava falando da súplica do conselho, né? A súplica da orientação, quando você pede um conselho, quando você pede uma orientação. Se você recebe, ou por sonho, ou por intermédio do sonho... teve até uma pergunta agora sobre a questão do sonho, que eu vou perguntar para o Cher. Quando você sonha com o profeta Muhammad, se você está vendo o profeta Muhammad,
sei, porque a gente não sabe nem qual é a imagem do profeta, né? A gente não reproduz a imagem do profeta. Então, talvez você possa sonhar com aquilo, com o sentimento que o profeta talvez te provocaria. Mas sonhar com a figura dele eu acho um pouco estranho, né? Porque a gente não tem a representação no Islã do que qual era a imagem dele. Mas eu acho que a sensação, né, a decisão, o sentido de obediência que você vai ter, eu acabei falando do sonho porque eu lembrei da questão da Heloísa aqui, né? Mas a sentido que você vai ter é de obediência plena e restrita a Allah, né, a Deus, né, aquilo que é essa vontade. Então, eu acho que essas duas batalhas, de certa maneira... está aqui as referências que eu tinha indicado. O que essas duas batalhas deixam muito claro é como você lida com as questões da confiança e da entrega a Deus, né? Aquilo que o muçulmano faz quando, na verdade, se sente que está seguro, que tomou a decisão certa. Eu pus aí as duas referências principais que eu tenho usado mais, do Martin Ling, Muhammad, a vida do profeta do Islã, segundo as fontes mais antigas, né, que é da editora Atar, é uma versão de 2010, a minha versão, e do Muhammad Aminuddin, né, que é um muçulmano, que vai escrever Muhammad, o Mensageiro de Deus, que é uma versão que eu tenho, que é um livro que foi editado pela UAMI, né, de São Bernardo do Campo, não tem data, e que também é uma outra biografia. Tem outras tantas biografias, eu vou passando para vocês ao pouco essas biografias que eu tenho consultado, acho que são umas 6 ao todo, né? Eu escrevi a palavra hadi ali, porque talvez para os alunos que estão de fora saiba como escreve. Os alunos que estão aqui, eu não sei, o Sheikh falando semana passada, quando ele falava hadi do profeta Muhammad, hadis, essa é quando você fala um hadi. Quando você fala hadis, no plural, você coloca o C-E-E-S. Então, só para pensar essa coisa da escrita, porque eu não sei, as pessoas não necessariamente sabem a expressão em árabe, como escreve em árabe, aí escreve errado, depois... o que era isso aqui, né? Então, acho que isso ajuda um pouquinho. Bom. Mais alguma coisa até aqui? Não? Sobre obediência, tolerância, batalhas, expansão, os muçulmanos, os primeiros. Porque agora eu quero passar um documentário que eu fiz em 2007, que chama Vozes do Islã. Quem já assistiu aqui? Vocês já assistiram, né? Só a Luana assistiu. Mas faz tempo, né, Luana? Porque é um documentário... Por que eu fiz esse documentário, né? É um documentário que eu fiz justamente porque toda vez que eu ia dar uma palestra, na época do meu doutorado, em algum lugar, as pessoas faziam determinadas perguntas que eram sempre recorrentes. E pensando nessas questões que eram sempre recorrentes, que sempre ficavam na dúvida do senso comum das pessoas, de como elas sabem do que é o Islã, e pensando muito em vocês aqui, principalmente as pessoas que estão aqui presencialmente, né, que eu sei que não estão pesquisando o Islã, naturalmente, eu não sei as meninas aqui, na verdade vieram por curiosidade, eu acho que é um documentário que ele te dá algumas respostas, né? Primeiro sobre casamento, depois sobre mulheres, depois sobre comunidade, depois da relação entre convertidos e nascidos muçulmanos, né? Aqui, eu esqueci teu nome. A Luana. A Luane me perguntou, né, nessa coisa da... nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, né? A gente tem muita confusão no Brasil, infelizmente, quando você vê uma brasileira usando hijab, as pessoas pensam que estão falando com uma árabe, né? Por quê? Porque ainda é muito forte essa relação que o árabe é muçulmano, só que 15% só dos muçulmanos são árabes, né? A maioria dos muçulmanos estão na Ásia e na África, né? Então, assim, a grande população não está no Oriente Médio, não são árabes. Então, só que ainda no Brasil, por conta dessa leva árabe forte, e com ela, uma das levas tinha uma presença islâmica, você obviamente associa o fato de ser árabe e usar o hijab.
né? E a gente sabe que muitas mulheres muçulmanas convertidas se sentem incomodadas o tempo todo de alguém falar, volta lá para o seu país, e ela tem que dizer a todo momento, não, mas aqui é o meu país, né? Eu sou brasileira, né? Eu não sou árabe, né? Porque associa sempre a religião aos árabes, né? E agora, na semana passada, para a gente pontuar a questão do 11 de setembro, eu até fiz um post no Facebook falando sobre o 11 de setembro, falando no dia 12, porque eu me abstive de falar no dia 11, justamente por conta de toda a comoção que acaba levando. Mas o fato é que, após o 11 de setembro, o povo que mais sofreu represália foram os povos árabes. Independente se era cristão, se era muçulmano, o fato de ser árabe, de ter sobrenome árabe, de ter cara árabe, de falar árabe, de ter sobrenome árabe, de ter nacionalidade árabe, fez com que várias pessoas fossem rechaçadas em vários aeroportos, tiveram várias dificuldades. Então, assim, além desse estereótipo de associar as brasileiras de véu de árabes, os árabes, depois do 11 de setembro, tiveram que reconstruir a sua própria identidade mesmo, né? Para não serem associados a um extremismo, né? Que se diz religioso, mas que de religioso não tem nada. Então, quando a gente encontrar uma muçulmana por aí, de hijab no Brasil, antes de associá-la a uma árabe, é melhor perguntar, olha, de onde você é, se é brasileira, né? Para vocês já saberem que existem muitas brasileiras convertidas ao Islã. Em Palmas, né, que eu acabei de chegar, por sinal, tem 2 brasileiras, uma convertidas, uma delas, por sinal, usa hijab, né? Então, não tem nada a ver com a comunidade árabe, com a sociedade árabe, né? Porque o Islã ele não tem uma nacionalidade, ele tem um berço onde ele surgiu, né? Ele surge no Oriente Médio, né? A revelação em Meca e Medina, então você tem essa constituição. Mas isso não significa que todas as pessoas que sigam a religião sejam dessa mesma origem, né? Eu acho que é uma coisa para a gente ir pensando. Mas para ninguém. 8 meses. Mas o vivenciar o Islã vai ser diferente. O véu só me traz benefícios. E vocês têm que falar lá. Vocês são preconceituosos, vocês são discriminados. Tudo de maneira que poderia existir no mundo, ela colocou no véu. Eu posso falar diretamente com Deus. Sinto oprimida por causa do meu véu. A lei suprema é a lei de Deus, e é essa que nós devemos seguir. O que tem de opressor no véu? O que tem de submissão no véu? Para a mulher muçulmana não tem nada. Isso tem na visão do ocidental que está olhando para o Islã sem conhecimento. Mas por que você usa esse véu? Né? Tira isso, né? Você não precisa disso, como se tivesse, qual é a ideia? Que você está querendo te salvar, né? Às vezes tem pessoas que você vê assim, até uma pureza no ato, né? Quando às vezes você vê uma coisa pejorativa, né? E às vezes não, às vezes você vê que é com pureza mesmo, que a pessoa é por falta de conhecimento, né?
que ela tá se sentindo a sua salvadora, a sua libertadora. Poxa, eu vou te tirar desse enclausuramento que você vive. Esse mundo opressor. Olha que você tá no Brasil, viu? Aqui é uma terra de liberdade. Você não precisa ficar usando essas coisas aqui não, só lá na tua terra. Primeiro que a minha terra é aqui, porque eu sou brasileira. E segundo que o véu, ele é obrigatório para mim em qualquer parte do mundo, independente se no país de origem seja obrigatório ou não. Por exemplo, meu país de origem, se eu posso considerar que é dos meus pais, é no Líbano não é obrigatório o véu. Mesmo porque tem cristãos, tem muçulmanos e não é uma lei do Estado, como por exemplo na Arábia Saudita, que é obrigatório o uso do véu, como no Irã. Mas para o muçulmano, a lei e a regra está dentro do coração dele em qualquer parte do mundo que ele estiver, sob qualquer forma de regime que ele estiver. A lei é suprema de Deus e não a lei do Estado ou a lei de um costume local. A lei suprema é a lei de Deus e é essa que nós devemos seguir. Eu não me sinto oprimida por causa do meu véu, muito pelo contrário, né? Eu tenho toda a liberdade para desenvolver e para buscar mais conhecimento, a minha intelectualidade, né? Graças a Deus, assim, o véu só me traz benefícios. Eu não me sinto em nenhum momento assim prejudicada pelo uso dele. E se isso vier a acontecer, né? Eu tenho certeza que é melhor para mim me afastar dessa questão, porque se a pessoa está te julgando pelo que você usa e não pelo que você é, pelo que você pensa, pela sua conduta, então é melhor você nem estar nesse meio mesmo. O véu é a coroa que toda mulher muçulmana deveria exibir na sua cabeça com muito orgulho, de cabeça erguida, porque o véu vem para dar dignidade à mulher, para conferir respeito, valor, para que ela não seja molestada nas ruas, nem verbalmente, nem fisicamente. É uma proteção dessa joia valiosa que é a mulher e que não é para estar assim aos olhos e ao toque de qualquer um. Certa vez também, uma moça que estava apaixonada por um rapaz, 2 noivos vieram pedir a mão em casamento dessa moça. E um era muito rico, era de agrado dos pais, e outro rapaz a quem ela amava era muito pobre, então os pais negaram e não queriam casamento. Então ela foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que ele respondeu para ela? Eles disseram: eu não vejo para 2 pessoas que se amam a não ser o casamento. Quer dizer, se ele amava a pessoa, mesmo aquele rapaz que seja pobre, tem que considerar o sentimento da moça e não a imposição dos pais. No Islã, o correto é não haver toque, beijo, essas coisas, antes de se ter firmado um compromisso. Você conhece a pessoa conversando mesmo com ela. Um noivado, ele é praticamente o casamento. Ele é o casamento religioso, mas você não consuma o casamento. Né? Mas já é considerado esposa. Mas já é considerado esposo perante Deus. Então o que faz? Aí já pode haver o toque, você já pode se abraçar, já pode beijar, então, já pode sair junto. Né? É o casamento religioso. Mas como você não consuma o casamento, você só vai consumar o casamento depois da festa de casamento. Você conheceu seu marido num desses acampamentos? Sim, foi num acampamento islâmico organizado por ele, inclusive, pelo Sheikh Ali, né, através da UAMI. E aí a gente se conheceu. Primeiro era um curso restrito a poucas pessoas. Tinha 30 participantes do Brasil todo. E foi onde a gente se conheceu. Meu marido, eu conheci no Centro Islâmico do Brá, centro de divulgação. Como ele é uma pessoa muito religiosa e eu também, então a gente frequentava o mesmo lugar para aprender religião. E aí a gente começou a se ver, quer dizer,
Nós tínhamos pontos assim que um interessava no outro, que era a religiosidade, né? Seguir corretamente o Islã e tudo mais. Então aí a gente começou a se conhecer, aí ele foi pedir autorização para o meu pai, se ele poderia me conhecer por um período e tudo mais, aí meu pai autorizou, que é o que é pra gente a fase do khutbah, né? Khutbah que é a fase do noivado, em que... Você já é noivado? Já é um noivado? É considerado um noivado, porque é a fase em que os dois estão se conhecendo, ou para terminar num casamento, ou então cada um vai no seu caminho, caso não dê certo. Nós tínhamos uma amiga em comum, que era minha amiga e amiga dele. E aí ele conversou com ela, perguntou, e ela veio me falar que ele tinha gostado de mim e tal, e a partir daí nós começamos... É o Baba. A partir... Você conheceu seu pai no vídeo? O Baba, Nuninha. O Brasil vamos dizer, ainda é uma periferia do mundo islâmico. O mundo muçulmano não olha para o Brasil muito como uma colônia muito significativa, apesar de muito numerosa. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm muitas outras regalias que nós não temos. Eles têm carne halal com muito mais facilidade, inúmeras mesquitas, centros de divulgação com muito maior facilidade. Número assim estrondoso de líderes, de sheiks que vão para lá, e até de pessoas importantes do mundo árabe islâmico que vão para lá. Aqui não, aqui a gente tem muito mais dificuldade para quase tudo. Quase tudo, porque é uma colônia significativa, numerosa, mas que requer muito trabalho ainda. A religião ela é universal. A religião é de todos. E a maneira como é... E ela precisa dos árabes. Os árabes são necessários para essa religião. Não pense que não é. As pessoas não podem falar, a religião é universal e nós não precisamos dos árabes. Não. É necessário que haja os árabes. Por quê? Porque eles detêm a língua do Alcorão. Precisa se aprender. Com quem que você vai aprender a língua do Alcorão? Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos uma outra realidade. Nós temos a maioria descendente de libaneses, sírios. Esses descendentes já não entendem tão bem a língua árabe que o sheik faz o sermão na mesquita. Então nós precisamos de sheiks que falam mais português, nós precisamos dar aulas em português de religião para os jovens, para as pessoas. Então cada país tem sua necessidade, não tem dúvida. Nós não podemos ser mal agradecidos. Tudo bem, existe um conflito, talvez, de falta de conhecimento dos dois lados. Essa é a questão. Dos árabes que não têm profundo conhecimento da religião. Não consegue vai passar a religião junto com vários costumes árabes que não são da religião. Então, o convertido também, na maior parte das vezes, não tem conhecimento. Conhecimento profundo. É importante se dizer. Então, o que acontece? Esse carrega uma bagagem e esse carrega uma bagagem. Porque e aí, quando entra, ele vê que os árabes estão falando em árabe entre eles. Como eu não entendo árabe, automaticamente eu estou excluído. Então, eu já começo a achar que eles são preconceituosos. Estão me discriminando. Esse é o problema de algumas pessoas. Elas criam conflito porque elas têm na mente delas, a religião islâmica, elas conhecem, ela tem conhecimento como retalhos, um pano cheio de retalhos.
conhecimento sobre um assunto, outro, são vários, Mas isso talvez... mas não se tem um todo, um conhecimento global. Mas você não deve, isso não é o fato de não ter hierarquia também, o fato de você não ter... Tem hierarquia, o problema precisa de estudo, de conhecimento, para você reconhecer a hierarquia. As pessoas não sabem o que é ser chefe. Elas acham que é uma questão de status, essas coisas. Sim, é um cargo em evidência. Em evidência, com certeza, está em evidência. É reconhecido. Estão vendo a parte menor. Porque a parte maior é quando às 2, 3 horas da manhã, todos os dias, 2, 3 ligações, não te deixam dormir, a sua família sente a tua falta, você está viajando, você está indo para lá, você está indo para cá, você está ensinando, você está dando aula, você está sofrendo, as pessoas vêm, todos os problemas trazem para você e você tem que estar bem em todos os momentos. A comunidade muçulmana de origem árabe, ela já reconhece o chefe como líder natural, porque isso já vem de berço. Porque aqui eu sempre ouço assim, minha religião é entre eu e Deus. Esse é um problema. Esse é um discurso que eu mais ouço nas comunidades. Deus no Corão Sagrado ele diz: obedeçam a Deus, o seu mensageiro e os líderes de vocês. Para você chegar a Deus é necessário que você tenha. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: quem morrer e não tiver dado voto de obediência a um líder, tem uma morte como se fosse uma carniça, uma morte. Por quê? Você não faz parte de um grupo, você não faz parte de um corpo. É um corpo sem cabeça. Eu acho que... Vive? Tem vida? Um corpo sem cabeça tem vida? Não tem. É essencial a cabeça. Tem um corpo, tem a cabeça, tem o coração, está batendo, mas não tem o cérebro. Eles vão dizer que a cabeça é Deus. Não, de forma alguma. Então eles não entenderam o Alcorão. Eu vou arranjar um noivo para minha filha e a questão do dote. Olha, Franci, no começo a gente via com muita cautela, com muito medo. Não a sua pesquisa. Qualquer pessoa que quisesse saber qualquer coisa sobre o Islã, tanto na mídia como em pesquisas acadêmicas ou para entrevistas para depois uma possível publicação e tudo mais. Por quê? Porque os muçulmanos sofreram muito aqui no Brasil. Aliás, no mundo todo. Você não sabe, mas muitas pessoas ligavam. Pessoas que você achava que estava tudo tranquilo, que eu estava entrevistando na boa, e ligava, eu falei isso. Ela perguntou isso. Então sempre a cautela e o cuidado. Quando alguém vem, a gente pede para ver os textos antes de ser publicado, porque às vezes até informações mesmo sobre a própria religião errada, sabe? Coisas básicas como os 5 pilares do Islã, aí você encontra 2, 3 erros, no que crê o muçulmano, sobre o profeta, sobre a vida dele, coisas que não tem nada a ver com a religião. Então, com esse cuidado é que a gente vem olhando as pesquisas, mas é evidente que pesquisadores e pesquisadores são muito diferentes uns dos outros e a gente confia e a gente vê o trabalho, no caso o seu trabalho, é uma pesquisadora que eu acho que você já tem confiança da comunidade, ninguém te vê com estranheza, ninguém te vê com desconfiança. Esse que é a parte mais importante da relação pesquisador e pesquisado, principalmente para o grupo que tem essa preocupação com a imagem e que é delicada a imagem do grupo, então precisa se estabelecer um elo, uma relação de confiança. E você percebe isso quando a pessoa realmente ela está querendo ser imparcial e passar
a informação da melhor forma possível, o que é importante, porque você não consegue fazer isso na mídia, num programa de televisão. Por quê? Primeiro, pelo tempo, que é muito curto. Segundo, porque não é aquele repórter que veio na sua casa, que teve contato com você, que vai editar aquela matéria e vai colocá-la da melhor forma possível, dentro do contexto e tal. Porque agora você não, você é pesquisadora, você que faz todos os trâmites, todo o processo. Então, você sabe o que é mais coerente você tá apresentando para as pessoas e tal, desde que não se perca a essência da informação que você veio buscar, né? Considerar que você tem uma troca, que você tem que devolver depois para esse grupo que depositou confiança em você, que te disponibilizou o tempo e outras coisas mais. Mas para ninguém. 8 meses. Mas o vivenciar. E não tinha. Tanto na mídia, você encontra 2, 3 erros. No que pesquisadores e pesquisadores são muito diferentes uns dos outros, e a gente confia e a gente vê o trabalho, no caso do seu trabalho, é uma pesquisadora que eu acho que você já tem confiança da comunidade, ninguém te vê com estranheza, ninguém te vê com... a informação da melhor forma possível, o que é importante, porque você não consegue fazer isso na mídia, num programa de televisão. Por quê? Primeiro, pelo tempo, que é muito curto. Segundo, porque não é aquele repórter que veio na sua casa, que teve contato com você, que vai editar aquela matéria e vai colocá-la da melhor forma possível, dentro do contexto e tal. Porque agora você não, você é pesquisadora, você que faz todos os trâmites, todo o processo. Então, você sabe o que é mais coerente você tá apresentando para as pessoas e tal, desde que não se perca a essência da informação que você veio buscar, né? Considerar que você tem uma troca, que você tem que devolver depois para esse grupo que depositou confiança em você, que te disponibilizou o tempo e outras coisas mais. Pelo menos o mínimo que um pesquisador tem que fazer em fidelidade a isso é descrevê-lo da maneira correta, da maneira pelo menos como ele gostaria de ser visto pelos outros. Porque é muito triste um pesquisador, quando ele vai lá, ele pesquisa, ele estuda, depois ele faz uma descrição que o grupo jamais aceitaria ser descrito daquela forma. Isso é muito ofensivo. Por isso que a pergunta do chat tinha essa pesquisa está sendo boa para você como pesquisadora, está sendo boa para a pessoa, né? Quer dizer, não existe essa pesquisa para pesquisadora e para a pessoa, né? Porque você vai aprendendo. Um influencia no outro. Um não existe sem o outro, né? Eles coexistem. E o grande problema está aí, né? Porque a gente não sabe até que ponto a gente está envolvido, está afetado, como diz uma teoria da antropologia agora recente, o antropólogo está afetado no seu campo, né? Quer dizer, ele está tão envolvido no seu campo que ele chega uma hora que ele precisa se afastar. E como é que esse afastamento para poder escrever e ser imparcial? As mulheres cansei demais. Obrigada. Eu te cansei bem mais, eu tenho certeza. Porque pra você aguentar a Núria, os telefonemas. Não, a Núria é ótima. نانيا بصي يد الماما حطيها على راسك. بصي يد خالته حطيها على راسك. يلا امسكيها. امسكي isso. حطيها على راسك. Ela gosta de você, Francine. Ela faz بصي ايد ماما استنى نيا ايد ماما حطيها على راسك خليلي gostoso. Ai, gente, vocês têm que me desculpar. Eu não sou uma árabe exemplar, né? Eu que não. Porque árabe não faz essas gafes, não comete essas gafes que eu cometo. Não sei que são as pessoas, assim, quando alguém fala de alguém, de quem está se falando. Quando eu vejo.
se eu quero. Aí a gente começou a conversar e é que ele perdeu, mostrou pra fazer o Alcorão. Sim, gente, milhares, centenas de milhares de pessoas. Parabéns para nós. A gente se apaixona e casa. Esperando a gente no dia do juízo final. Ele vai estar sentado como? Vai estar perto do rio dele, esperando cada muçulmano passar. Aí quando é um muçulmano bom, ele fica muito alegre, recebe a gente de braços abertos. Se for um muçulmano que só fez maldade aqui na terra, ele fica triste, ele vira o rosto assim, não quer nem receber a gente. A minha conversão? É, ou a reversão. A reversão. Ele faz pra você e eu filmo. Bom. A Nur tinha 1 ano e meio, a Nur tem 9 anos. Que eu ia falar. Mas já tem mais filhos, hoje já são 3. Preciso gravar tudo de novo para mostrar as crianças já estão grandes. Bom, eu gosto de passar esse documentário porque eu acho que ele traz algumas respostas que geralmente ficam na cabeça. Depois de quase na sua 5ª aula, a gente tem mais 3 aulas. Sempre fica um pouco na cabeça das pessoas, como é que é isso, como é aquilo. Então, acho que ele traz um mapa, né, de questões, né? E como a gente está falando da vida do profeta, a própria Magda fala assim, vários erros, até sobre a vida do profeta, até sobre os pilares. Quer dizer, isso é muito comum quando a gente está falando de Islã, né? Assim, a mídia ela não contribui como vocês conseguem captar muito bem pelas capas de revista, sempre sensacionalistas, né? Sempre trazendo informações deturpadas. Então, acho que o documentário traz o cotidiano, traz as meninas. A Magda, por exemplo, que fala, foi a minha primeira interlocutora na pesquisa. Ela foi a primeira muçulmana que eu conheci, em 98, quando eu fui à Mesquita Brasil.
E foi por intermédio dela que eu iniciei a minha pesquisa na comunidade do Pari. E depois eu fui conhecendo a Nádia, eu conheci, obviamente, só depois que ela casou com o Sherji Had, já em 2003, e conheci a comunidade árabe em 98, porque naquele tempo se falava muito mais de comunidade árabe que uma comunidade muçulmana, comunidade árabe islâmica, no caso, né, muçulmana. Tinham poucos muçulmanos convertidos. Hoje que a gente tem um grupo muito grande, muito, muito grande. Alguma questão? O que vocês acharam? Eu fiquei bonita de véu? Ai, todo mundo acha, a comunidade inteira acha isso. Acho que o sonho deles é ver eu vestir o véu. Então, isso é normal. Mas eu não tenho o menor talento para colocar o véu. Sou completamente desajeitada. Alhamdulillah, Inshallah. Qualquer termo, subhanallah, qualquer termo que responda a sua questão. O que mais? Então, a comunidade muçulmana diz que são 1,5 milhão, né? Nós, pesquisadores, dizemos um pouco menos, né? Acho difícil precisar, porque, na verdade, o censo está dando 35 mil, se não me lembro, de muçulmanos. Em 2000, o Philippe Vanier, que é um geógrafo francês, já apontava 200 mil, isso no ano 2000. Eu chutaria, ouvindo todas as controvérsias possíveis da própria comunidade, que os muçulmanos devem estar em torno entre 500 e 700 mil muçulmanos. Mais para 700 mil. Acho que não chega a 1,5 milhão, 1 milhão, mas eu acho que a comunidade de São Paulo, principalmente, a comunidade de Foz do Iguaçu, do Paraná, que são comunidades grandes, eu não acompanho as conversões em Foz, né? Eu gostaria muito de acompanhar o número de conversões em Foz, mas eu acompanho muito o número de conversões em São Paulo. E o número de conversões em São Paulo é muito grande, né? Então, por exemplo, há 16 anos atrás, se rezava numa mussala no Pari, onde a Magda me levou e tudo, você tinha 50 pessoas rezando num Aid, por exemplo. Sendo que dessas 50 pessoas, vamos dizer, 70% das pessoas eram árabes ou descendentes de árabes, né? 70%, 80%. Hoje você tem na mesquita do Pari, sei lá, no último Aid, estava tão lotado que eu chutei umas 500 pessoas dentro da mesquita, né? Porque estavam todos os espaços muito lotados. E muito convertido. A quantidade de convertidos era muito significativa. Então, acho que a gente teve, em 16 anos, um crescimento vertiginoso de conversões, de reversões ao Islã, né? E a minha brincadeira com aquele rapaz sobre reversão é porque, na verdade, todo pesquisador que está trabalhando com religião, né, sempre, quando você já conhece bastante, imagina, há 7 anos atrás, eu já conhecia o suficiente para fazer um doutorado. Então, eu perguntava, mas você já conhece bastante, então você já pode fazer a sua reversão e não sei o quê. Então, a brincadeira da reversão, não, tudo bem, eu faço o detector da morte, na hora que eu morrer, E é o detector da morte que vai direto para o Sherji Had, porque eu faço a charrado com ele, já resolvo a questão. Então, era uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal da comunidade, né? Como comunidade muçulmana, não árabe, muçulmano do Brasil, teve conversão ao contrário, do muçulmano para o muçulmano? Dos muçulmanos para? Um filho que nasceu no lar islâmico. Olha, tem muito pouco. Na verdade, assim, no Brasil, eu conheço mais casos na Argentina, assim, do que no Brasil mesmo. O que você tem, o que eu conheço, assim, por exemplo, são meninas muçulmanas de origem islâmica que casaram com brasileiros, não muçulmanos, cristãos, que, na verdade, assim, uma mulher muçulmana não pode casar com um homem que não seja muçulmano. Então, o que acontece? Esse homem, ele se converte. Mas o que eu sei é que existem alguns casos de conversão, mas são mais ficções é ótimo, são mais conversões, não deixa de ser ficção, né? Mais conversões para casar do que para assumir a religião efetivamente, nesse caso, né? Mas é sempre uma coisa inesperada, não é uma coisa que as pessoas queiram que aconteça. Nenhuma família quer que a sua filha, que cresceu em berço islâmico, case com um não muçulmano, né? Na verdade, quando você educa uma filha, um filho, é para constituir uma família muçulmana, acho que é.
Porque a regra é a religião é metade da religião. Então sempre vai ter o conflito vai existir. Então, se a questão é essa, o conflito vai existir. Eu lembro de um exemplo que uma senhora me deu uma certa vez, falando da filha dela, se sua filha casar com um não muçulmano. E ela me dizia, Franci, óleo e água não se misturam. Justamente para dizer que, mesmo que se casassem, ia ter muita dificuldade no próprio relacionamento entre o casal, né? Porque compartilham religiões diferentes, né? Como as próprias afinidades, né? Qualquer casamento, para dar certo, você tem que ter um mínimo de afinidade com a pessoa. Inclusive, a religião é um fator de afinidade, né? Ou de desunião. Ou você tem um amor tão grande pela pessoa que você é capaz, né, de equacionar isso, ou você tem uma verdadeira tragédia, né, familiar, né? Então, tem bastante reflexão nesse sentido. Então, é atritoso, não é uma coisa que as pessoas queiram, né? Olha, vocês não estão falando no microfone, o povo daqui deve estar dizendo, a gente não ouviu a pergunta. Além do crescimento do número de reversões, desde que você fez o documentário, que tem mudado no longo da sua pesquisa, desde o momento desse documentário até agora, que tem mudado dentro da comunidade, quais coisas... A comunidade é outra. A comunidade é muito diferente. Eu passei esse vídeo no Rio de Janeiro no semestre passado, eu fiquei bastante angustiada, porque fazia muitos, não digo anos, mas muito tempo que eu não assisti, acho que anos, na verdade, que eu não assisti esse documentário. Esse documentário, eu defendi a tese em 2007, na verdade eu fiz ele no final de 2006 e editei em 2007, a edição dele é de 2007. Então, eu tenho 8 anos de realização. Então, nesses 8 anos, muita água passou embaixo dessa ponte. Essa comunidade não é mais assim. Essa comunidade ela é muito... Por quê? Por exemplo, o que a gente tem ali? Eu entrevistei a Magra, que é de origem árabe, né, por afinidade com a Magra. Eu entrevistei a Nádia, por afinidade com a Nádia, mas é de origem árabe. E o Sherry Had, que por afinidade pela convivência. Então, hoje, obviamente, além desse grupo, que para mim é um grupo muito seleto dentro da religião, eu entrevistaria outros muçulmanos entrevistaria muçulmanos convertidos que eu valorizo muito, assim, acho que de trajetória, de histórias, né, que eu estou pensando em fazer uma outra versão desse documentário justamente para pegar essas outras vozes que não aparecem aí, né? Porque eu acho que hoje você tem grupos muito diversos. Você tem muçulmano na periferia, você tem muçulmano em Salvador, você tem em Natal, você tem em João Pessoa. Quer dizer, você tem várias cidades brasileiras que, há 8 anos atrás, era praticamente inexistente, né? Você não tinha esses grupos. Hoje você tem grupos espalhados. Você tem uma comunidade forte em Mato Grosso, você tem uma comunidade significativa em Goiás, em Brasília. Então, hoje você tem um mapa religioso islâmico muito mais ampliado e muito mais gigante. Por exemplo, a mesquita do Rio de Janeiro, 85%, 90% são de convertidos, né? É uma das mesquitas que, em 2000, a Silvia Montenegro falava que haviam 5.000 muçulmanos no Rio de Janeiro. Isso em 2000. Eu tenho certeza que, em 2014, esse número já dobrou, né? A gente deve ter 10.000 muçulmanos, pelo menos, no Rio de Janeiro hoje, né? É só olhar para a quantidade de pessoas que vão a Salah Juma, a quantidade de pessoas que vão para o Aid, né? Você tem um parâmetro, né? As pessoas que não vão porque trabalham, porque não tem liberação do emprego, porque geralmente cai durante a semana, mas você tem uma comunidade muito mais ampliada, né? Muito mais significativa. E também, quando a gente faz esses censos, a gente define muçulmano não só aquele que vai à mesquita, mas aquele que se diz muçulmano, né? Que é o que nos interessa. Se a pessoa reza 5 vezes ao dia, para o pesquisador é assim, se a pessoa reza 5 vezes ao dia, se ela faz jejum ou não faz, isso não é um problema do pesquisador. O que nos interessa é saber, ela se denomina muçulmana, então está dentro da pesquisa, né? E aí a ressignificação das práticas que a gente vai olhar no próprio contexto que a gente está estudando, né? Mas é outra comunidade, são outros problemas, são outros conflitos, são outras situações que se colocam, né? Mais alguma coisa? Deixa eu ver se as meninas, aquelas que respondem questões online.
Então, por que eu passei esse documentário? Porque eu acho que, na verdade, quando a gente está tratando da história do Islã, é sempre bom ter um contraponto de como essas coisas são ressignificadas. A gente tem, hoje no Brasil, uma grande presença de várias mesquitas mesmo, né? Aulas de religião, aulas de transmissão, grupos que vão se formando para transmitir a história do profeta, ou para a tradução do Alcorão, ou para ensinamentos de várias ordens, né? O Islã, diferentemente do cristianismo, né, do catolicismo, a gente pode dizer assim, porque o catolicismo ele tem uma prática assim: você batiza a criança, aí você tem a primeira Eucaristia, aí você tem o crisma, aí você tem o casamento, você vai tendo sacramentos que vão pontuando a vida desse sujeito, né, desse católico. No Islã você não tem essas pontuações, você tem os pilares que você vai colocar em prática, você tem determinadas situações que você vai aprender a vivenciar, né? O jejum você ensina na puberdade, você começa a ensinar na infância, né? Muitas crianças começam a jejuar até a hora do almoço, depois almoçam, quebra o jejum na hora do almoço. Então você vai ensinando desde criança a fazer oração. Então, se você vai na casa do Sher, por exemplo, você vê o Mahmoud, que tem 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, imitando eles rezando, né? Então você vai desde pequeno, vai instrumentalizando essa criança. Hoje tem um fator que eu acho que é muito importante, né? O Samuel não está aqui, mas uma coisa que eu também conversando com o Samuel é a formação de escolas, né, de ensino fundamental coordenadas por muçulmanos. Então você tem a escola Medina, São Bernardo do Campo, já tinha a escola do Carrão, que é a escola islâmica, que tem até o ensino médio. Então, que são formas de transmissão da religião que é interessante para um pesquisador entender. E são escolas que têm muçulmanos e não muçulmanos, né? E como é que eles aprendem essa realidade? Como que é transmitido? Porque a grande questão de você pensar a religião é a modo de transmissão, né? A gente pega lá nas batalhas o profeta e os seus sonhos. Os sonhos que vão revelando, ou a própria revelação do anjo Gabriel, que vai dizendo o que ele tem que fazer, né? Se a gente pega nos dias de hoje, como que essas transmissões são feitas, né? Muitas dessas transmissões, eu acompanhei outro dia uma moça da escola Medina que fez a Shahada, né? Que é bem interessante. Ela não é de uma família muçulmana, acho que o padrasto é muçulmano, mas a mãe não é muçulmana. Então, ela decidiu por si só a fazer a Shahada. Então, isso tem a ver com a escola? Tem a ver com a transmissão do conhecimento? Tem a ver com a transmissão. Quer dizer, você aprende sobre a religião, você convive no meio, né, religioso, como qualquer outro, né? Se você nasce dentro de uma família de candomblé, ou se você nasce dentro de uma religião de pessoas praticantes, dificilmente você cai fora, né? Você é munido dessa informação cotidiana, né? Então, que é interessante para pensar como isso se dá. O que leva o brasileiro mais a reverter? A se reverter? Olha, a reversão ela tem vários fatores, né? Vai variar de homem para mulher, mas assim, o que a gente acompanha é que muitas pessoas já passaram por N religiões. Então, é muito comum essa pessoa ter sido do candomblé, da umbanda, do catolicismo, do protestante. Você tem, lá em São Bernardo, a gente tem um Sher que ele era pastor, né? Que se converteu ao Islã, né, um brasileiro e tal. Então, você tem vários motivos. Muito da fala de alguns convertidos, revertidos, é a questão de que o Islã é uma coisa que ele tem uma regra muito clara, né? A regra ela está estabelecida que você consegue entender o que está se pedindo. Então, as pessoas falam, eu tinha uma necessidade de uma religião que me dissesse o que fazer naquele momento, né, que me desse uma segurança. Então, você tem uma fala assim, você tem jovens, por exemplo, que estão ligados ao movimento negro, a movimentos políticos, que são inspirados pelo Malcolm X. Leram a biografia, viram o filme do Malcolm X, que era um negro convertido, americano, que aí rompe com o seu líder e vai para Meca, volta com um pensamento diferente, em considerando que homens brancos e negros são a mesma coisa. Então, acho que você tem vários fatores, né? Tem gente que se converteu na prisão. Você tem mulheres, por exemplo, que começam a conhecer o Islã porque sofreram muito no casamento e começam a ver que no Islã o casamento é uma coisa extremamente respeitada, que tem uma regra,
que tem toda uma forma de recebimento dessa mulher, de proteção dessa mulher. Então, você tem várias explicações. Eu conheci gente até que pegou um papel na rua um dia, leu o papel e se converteu. Daria para dizer que é um contraponto, digamos assim, à libertinagem, digamos, depois que vive o país, assim, tem regras claras, então... Eu não sei se é um contraponto à libertinagem, né? Eu acho que é um contraponto a uma vida segura. Eu acho que as pessoas, elas procuram uma certa felicidade, né? É uma busca sempre. Eu acho que assim, o indivíduo vai buscando, né? E vai despertando pelo conhecimento, né? Vai lendo, vai gostando, vai... por exemplo, eu já vi gente... Oi? Vai perguntando. Eu já vi gente, por exemplo, que me disse, olha, me converti porque eu nunca suportei santos dentro da minha casa. Né? E o Islã não tem santo. Eu já vi gente falar isso. Eu não aguentava aquela imagem da minha mãe acendendo vela para aquela imagem, achava que aquilo não era religioso, que aquilo não é... Então, tem várias mobilizações, né, internas. As pessoas dizem... É lógico que tem aquelas que se convertem para casar, aqueles que se convertem para se casar. Então, isso... Né, os interesses, a intenção... é de cada um. O julgamento, não, como diria o muçulmano, o julgamento não pode ser da pessoa, tem que ser de Deus. Né? Então, acho que as intenções são variadas. Né? Tem gente que foi assistir uma aula de história de Islã e ficou sensibilizado, começou a ler o Alcorão, começou... Então, tem relatos assim, fantásticos de conversões. Acho que isso tem mobilizado. E aquelas pessoas que se convertem muito rapidamente, né? Conhecem, já fazem a conversão, e aquelas pessoas que passam anos estudando até ter a certeza que é a religião que preenche, como dizem por aí, os seus vazios. Né? Acho que a religião é isso, né? É alguma coisa que vai de encontro àquilo que você está buscando. Né? O que a gente tem que fazer como pesquisador é saber o que a pessoa está buscando. Né? Então, quando eu penso no Islã progressista, que a Luana estuda, eu fico tentando entender o que essa pessoa dessa mesquita XYZ da França está buscando. Né? Que Islã é esse que ela está buscando? Então, você faz certas adequações. Esse senhor que falou da reversão era muito engraçado, porque tinha uma outra pessoa, eu lembro disso, mas isso eu acabei não colocando no vídeo, porque ele é um convertido, e ele me falou assim na época que... Eu falei, mas como que você fez? Você saiu do cristianismo e você apagou a Santíssima Trindade? Aí ele me dizia, não, é porque Deus eu pus no lugar de Deus, os santos eu coloquei no lugar do profeta... Então, ele foi dando lugar para as pessoas, né? Ele foi fazendo essa adequação, até ele conseguir constituir um sentido para aquilo. Né? Então, acho que as pessoas fazem muito disso, elas vão buscando elementos que possam contribuir. A gente tem que estar... Né? Porque se a gente... Certamente, aquilo que mobiliza um convertido em João Pessoa, não necessariamente são os mesmos motivos que mobilizaram alguém em São Paulo, né? A conhecer a religião. Né? Eu acho que a grande preocupação hoje com esse crescimento do Islã é ter pessoas suficientemente capacitadas para essa orientação. Eu acho que nem os próprios muçulmanos estavam preparados para tanto crescimento. Porque você tem uma demanda de informação que você não tem... quem viaja muito, quem estuda, quem lê, quem tem um pouco, né, de conhecimento, consegue achar um meio termo, mas... Você chega a pessoas de todos os níveis sociais e culturais, né? Aqui no Brasil é muito grande isso, né? No Rio de Janeiro, eu sei que as meninas são muito perseguidas, as meninas que usam hijab dentro do metrô, há uma pressão em cima delas, tem uma certa dificuldade, né, de andar à rua usando lenço. Então, acho que cada grupo, cada sociedade, cada cidade vai ter suas especificidades, né? Vai ter o seu grupo específico. Né? Mais alguma coisa? C'est fini? Então, foi muito bom estar com vocês. E aí, na semana que vem, eu trago outras referências para vocês irem anotando e buscando. Acho que quem quiser mais outras informações pode me mandar e-mail, que eu vou passando. Porque, às vezes, a gente vai falando tanta coisa, a gente não tem noção de qual é a dúvida que ficou, ou qual é a referência que está precisando, qual é a indicação de leitura que está querendo. Mas é só escrever que a gente responde, tá? Inshallah. Assalamu alaikum.
eu não queria perguntar mais, não queria perguntar demais. Tchau, tchau, querido. O sentimento ainda